E não é que a Globo decidiu mudar absolutamente tudo nas suas tradicionais transmissões de domingo para 2023. Para entender tudo sobre essas importantes mudanças de programação e muito mais, deixa o seu like e se inscreve no Futeboteco, que hoje o Pocket News tá demais. Mesmo após a morte de um dos maiores nomes do jornalista esportivo da televisão brasileira, Fernando Vanucci, falecido em 2020, a Globo não tirou o pé de uma disputa judicial com o jornalista. Segundo o site Notícias da TV, a emissora resolveu pedir a penhora de um imóvel que está no nome da família do apresentador para o pagamento de multa rescisória, da qual entende que tem direito devido à saída de Vanucci da Globo no fim da década de 90. O valor do pedido para execução é de R$ 750 mil. Em 99, ele foi demitido após ser flagrado comendo ao vivo um biscoito. Vanucci trabalhava na empresa desde 1973 como principal apresentador esportivo do canal. Não bastasse o pé na bunda, a Globo ainda moveu uma ação contra ele no mesmo ano, dizendo que desrespeitou cláusulas de comportamento dentro do canal. A Globo venceu em todas as instâncias e ainda acusou Vanucci de colocar imóveis em nomes de outras pessoas para impedir que a sentença fosse executada. A Globo entendeu que houve uma fraude no caso e pediu a execução do valor da transferência. O magistrado que cuida do caso aprovou que a casa precisa ser utilizada para pagar o valor e que não pode ter sua transferência de posse. Existem coisas que são legais, mas não são morais, né? Um imbróglio que existiu no século passado, e aí eu não estou entrando no mérito judicial da coisa, se o lado A tá certo, se o lado B tá errado, para mim não importa. A Globo tinha o dever de brigar por isso enquanto o Vanucci estivesse vivo, sabe? O rapaz morreu, um jornalista que contribuiu muito para a Globo, entre qualquer coisa que a Globo possa julgar em termos de comportamento dele dentro desses muitos anos que ele lá esteve. Se ele tinha um comportamento tão ruim assim lá dentro, por que ele não foi demitido antes? Ele foi demitido por um motivo tão ridículo como tá comendo biscoito ao vivo. Hoje em dia cada coisa acontece. Naquela época a gente até entendia essa postura mega conservadora, não só da Globo, mas como de todos os canais. Hoje é muito mais difícil entender isso para o cenário que a gente vive hoje. Mas o cenário que a gente vive hoje é de um jornalista que contribuiu demais para a Globo em termos de esporte, que deixou um legado em outros canais, que fez um trabalho brilhante e que a sua família pode ter que pagar aí 750 mil reais para uma emissora bilionária. Isso assim é inacreditável. A Globo não precisa desse dinheiro. Ela tem o direito de brigar por ele, ela tem, mas ela precisa brigar por ele. Esse é o ponto, gente. Um dinheiro que, se fosse do rapaz, que eu já acharia errado por tudo que ele contribuiu na emissora por tantos anos, a Globo cobrar dele, mas depois da sua própria morte, que recado que a Globo passa para os seus funcionários com essa notícia? Que recado que a Globo passa para todo mundo aí que tá lá todo dia trabalhando, ralando, vestindo a camisa, honrando a empresa que trabalha? Se um dia a gente não precisar mais de você, a gente vai te processar. Se um dia você comer biscoito no ar, 750 mil na tua cabeça. Mas teve fraude no meio. Não estou entrando no mérito do processo, é na questão, olhando apenas para a questão moral. E a Globo se perde nesse processo, que desde que o Vanucci acaba falecendo, seria obrigatório moralmente, até por envolver a família do jornalista, ela retirar, mas não retira. Uma pena e, para mim, uma verdadeira vergonha. Finalmente, Palmeiras e Lucas Lima resolveram encerrar a relação que previa contrato até o fim de 2023. Em 25 dias, Lucas Lima deixará de ser vinculado ao Verdão. Contratado sob muita expectativa no final de 2017, o meia foi uma decepção em campo. Sua passagem pelo clube em um contrato de 5 anos custou mais de 60 milhões de reais aos cofres alviverdes. A ruptura do vínculo levará o Palmeiras a uma economia imediata de 9 milhões de reais na folha salarial anual. Embora tenha atuado pelo Fortaleza na atual temporada, o clube alviverde arcava com 70% do salário de cerca de 1 milhão de reais mensais do jogador, incluía luvas contratuais e outras bonificações de Luiz.
Apontado como novo jogador do Al Nassr pelo jornal Marca da Espanha, Cristiano Ronaldo deve receber cifras astronômicas caso a transferência seja confirmada. De acordo com a publicação, a receita do jogador poderia chegar a 200 milhões de euros, o equivalente a 1 bilhão e 9 milhões de reais por ano entre salário e acordos de publicidade, assumindo a liderança na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Ele quase dobraria os 577 milhões de reais ganhos por Mbappé, quase triplicaria os 338 milhões de reais ganhos por Messi e deixaria Neymar comendo poeira com seus 288 milhões de reais por ano. A Liga Brasileira está dividida e enquanto a Libra, grupo dos principais clubes do Brasil, já apresentou uma proposta de 5 bilhões de reais do grupo Mudabala Capital, a Liga Forte Futebol agora contra-atacou dizendo que já recebeu propostas de pelo menos 2 investidores para a futura Liga Brasileira. Segundo a Máquina do Esporte, o investidor estaria interessado em comprar parte de uma liga unificada que tivesse a participação dos 40 clubes das séries A e B. E o outro interessado, porém, não acredita que haverá unificação entre os integrantes das partes. Esta empresa quer apenas os direitos de mídia dos 24 clubes que integram o movimento e, obviamente, oferece um valor menor. Enquanto isso, as conversas entre as partes continuam, sem ninguém saber se haverá ou não unificação. Apesar de todas as controvérsias, em especial as questões relacionadas aos direitos humanos, a realização da Copa do Mundo 2022 tem sido considerada um sucesso pelo Catar. Dessa forma, as autoridades do país já começaram a se mexer no sentido de sediar outra competição de grande repercussão o mais breve possível, os Jogos Olímpicos. Como as próximas 3 edições já têm sedes definidas, Paris 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032, o foco dos catarianos estaria nos Jogos de 2036. O jornal britânico The Guardian, por sua vez, chegou a divulgar que Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, seria simpático à ideia. No entanto, o mandatário deverá deixar o cargo antes que a decisão seja tomada em 2025. Em quem você aposta nas quartas de final da Copa do Mundo? Você sabia que a KTO te oferece as melhores odds do mercado e que com o cupom FUTEBOTECO você tem 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito para brincar na plataforma? Pois é, com o nosso cupom você pode salvar até R$100 das suas economias para brincar apostando tanto nos vencedores como nos placares ou até mesmo fazendo apostas múltiplas, que além de mega divertidas podem te dar um grande rendimento. Então tá esperando o quê? KTO.com e não se esqueça de usar o cupom FUTEBOTECO. A Globo decidiu promover uma mudança importante nas suas transmissões do Campeonato Brasileiro a partir de 2023. De acordo com a coluna de Gabriel Wacker no Notícias da TV, para atender demandas comerciais e subir a audiência, a emissora optou por fazer um pré-jogo de 20 minutos nos jogos exibidos nas tardes de domingo. Com isso, o Brasileirão entrará no ar às 3h40 da tarde e não mais pouco antes das 4, como de praxe, e por muitas vezes irritava os espectadores que viam as escalações dos seus times praticamente com bola rolando. A informação foi confirmada pela Globo para as marcas que compraram cotas de patrocínio para o ano que vem e o fato também consta no plano comercial recebido por elas. Vale dizer, inclusive, que além das partidas do Campeonato Brasileiro, as finais da Copa do Brasil vão acontecer no domingo de forma regular a partir da próxima temporada, também com os mesmos ou até maiores pré-jogos. Além deles, a Globo criou um novo quadro para exibição aos domingos durante os intervalos, chamado de Churrascão da Bola, com um elenco esportivo e influenciadores entre os convidados. Tudo isso visando turbinar o potencial de ganhos com anúncios. Importante ressaltar que essa mudança não vale para as noites de quarta. No meio de semana, por causa da novela das 9, a emissora líder pretende continuar iniciando as transmissões praticamente direto com a bola rolando. Pois é, as coisas aos poucos estão mudando. A Globo recentemente soltou que não terá mais a exclusividade da próxima Copa do Mundo de 2026 para nenhuma das mídias, nem para TV aberta, nem para TV fechada, nem para streaming, nem para internet, como já não teve nessa Copa, né? E é uma mudança mesmo que promove aí os direitos de transmissão como um todo. A Globo hoje tem menos direitos do que tinha antes. Ela recupera a Libertadores, mas ela não tem, por exemplo, os campeonatos estaduais. Então ela tinha uma gama de jogos que ela poderia oferecer para os seus anunciantes, hoje ela tem outra gama. E ela não sabe qual vai ser essa gama pós 2024, fim de 2024 início de 2025, quando a gente também não tem informação se uma liga vai ser formada ou se ligas dissidentes vão ser feitas e vendam respectivamente seus pacotes para as emissoras. A gente não sabe qual vai ser o espectro de transmissão no Brasil após 2024. E a Globo já se prepara para isso. E como ela se prepara para isso?
ela se prepara para isso oferecendo outras coisas dentro dos jogos para esses anunciantes, como um pré-jogo, um intervalo patrocinado e assim vai, porque ela tem cada vez mais a arrecadar mais, ela quer isso, ela pede isso, mas com menos produtos para oferecer, então ela tem que fomentar melhor o futebol. E isso é bom pra gente, que eu confesso que ficava bastante puto quando via o meu time na TV aberta com a escalação rolando assim, com ali embaixo, sabe? No GCzinho com a bola rolando. É uma falta de respeito com o próprio espetáculo. E aconteceu isso muito mais de uma vez na Globo, né? E agora não, agora vai ser diferente. Pelo menos ali no final de semana o produto futebol vai ser mais cuidado, ainda que os interesses sejam comerciais. Mas eu particularmente acho essa uma boa notícia. Mas e você, o que pensa disso? O que pensa desse momento da Globo? Comenta aí, não deixe de deixar o seu like, isso é muito importante. Estamos voltando aos pouquinhos com o Pocket News, mas para ele continuar aqui, eu preciso que você deixe o seu like, que você compartilhe com seus amigos e que, claro, você se inscreva aqui no canal através desse vídeo. Demorou? Só clicar aqui embaixo, isso ajuda demais. Um grande abraço, a gente vai se falando e até a próxima.